anunciar é o Du Migliano, 26 anos, formado em comunicação na ESPM, em São Paulo, com especialização pela Libera Università de Milano, na Itália. É um dos fundadores do 99 Jobs, ou 99 Jobs, tanto faz, uma comunidade colaborativa online de recrutamento e seleção, que pretende redesenhar a forma como as organizações e as pessoas se conectam, baseado em suas crenças e valores. Sonha com um mundo onde cada vez mais pessoas possam fazer aquilo que amam. Quero convidar o Du Migliano para falar um pouco mais aqui para a gente. Du, bem-vindo. Microfone aqui. Ali, ó. Esse aqui, por favor. Obrigado. Legal. Sempre tem gente mais no fundão, né? Quem é que fica na galera da... Quem senta na frente aqui? Tem uma galera. Como é que você chama, você de azul? Geise? Sheila? Sheila, você sabia que tinha um professor meu que falava que as pessoas que sentam na frente são as pessoas que sempre vão ter os melhores salários, nas melhores empresas, com os melhores empregos, cuja galera do fundão vai ser o dono das empresas, as pessoas vão trabalhar. Não, é uma brincadeira. Mas eu também sempre sentei na frente e depois eu comecei um pouco mais para o meio, porque eu chegava atrasado. Mas vamos lá. Bom, olá. Meu nome é Eduardo, eu sou um dos fundadores do 99 Jobs. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu. Faz mais ou menos uns 3 anos. A gente eu fazia o que eu amava, trabalhava numa empresa, eu fazia muito o que eu amava. E eu comecei a perguntar para os meus amigos o que eles faziam como forma de trabalho. Muitos deles começaram a dizer que aquilo que eles estavam de fato se conectando com as organizações não tinham tanto a ver com aquilo que eles esperavam ou aquilo que eles gostariam. Quem de vocês aqui já trabalha? Tem uma galera. Alguém tem esse sentimento? Se o chefe não estiver aqui, puder levantar a mão. Ninguém tem esse sentimento? Tá. Quem queria levantar a mão e não levantou? Bom, muitos dos meus amigos tinham esse sentimento. Esse aqui era eu, né, há 1 ano e 4 meses, quando a gente fundou o 99 Jobs, né, eu era um pouco mais magro. E esse era o time que tinha lá no 99 Jobs. E aí eu vou falar um pouquinho sobre, muito baseado no que o Andrés falou. Aliás, se a gente tivesse combinado, a gente talvez fazia a mesma apresentação juntos aqui. A gente vai falar coisa super conectada. O que é o jovem e sua relação com a diversão, né? Quem tem banda aqui? Ninguém toca? Hã? Ninguém tem o quê? Ah, eu não entendi. É que é metade. É metade. Então tá bom. Mas teve um cara lá que levantou a mão. É? O que você toca? Britney Spears? Eu não ouvi. Bom, repercussão. Então, faz mais ou menos, sei lá, uma geração para trás, todo mundo tocava alguma coisa e tinha um pouco dessa questão da banda, né? As pessoas se conectavam no âmbito jovem, estudantes, muito por conta da música. E as principais inspirações eram Bono, o Bob Dylan, Bob Marley, Michael Jackson, John Lennon, né? Hoje as pessoas entendem outros tipos de diversão. E as principais inspirações são o Zuckerberg, o Steve Jobs, o Larry Page, os caras do Google, né? E existe uma diferença que, na época, essas pessoas faziam suas bandas no quarto ou na garagem, tocando música dos seus artistas prediletos e se apresentando em bares e festivais. E hoje, essas pessoas constroem, as mesmas pessoas, mas com cenários distintos, né? Obviamente, mesmo pessoas que eu quero dizer, mesmo os jovens, né? Constroem suas startups no quarto ou na garagem, inspirado em ideias das startups gringas e se apresentando em festivais de ideias e eventos. Então, assim, o contexto mudou, mas o cenário mudou, mas o contexto é parecido, né? Quem aqui consegue me dizer qual que é a principal diferença de uma coisa para outra? Como é que o senhor chama? O senhor consegue me dizer? Acho que a força de vontade de mudar, de montar uma empresa, sei lá. A energia do jovem para mudar a empresa. Quem mais consegue me dizer alguma? Fala, Sheila.
show. A principal diferença também, ao meu ver, é que aqui a maioria das pessoas faziam isso como forma de se divertir no final de semana, e aqui as pessoas querem fazer isso o dia inteiro, né? Eu tenho mais ou menos uns 50, 60 amigos no meu Facebook, que são CEOs e co-founders de alguma coisa. Até esses dias eu estava vendo uma tirinha que, tipo, a mãe olha para ele e fala assim, vai arrumar seu quarto. Aí a mãe olha para ele e fala assim, não, eu sou o CEO do meu quarto. Aí ela olha e fala, mas eu sou o CEO dessa casa. Aí ele fala, eu sou o CEO da minha vida. Aí ela fala, eu sou o CEO do chinelo. Aí ele vai arrumar. Então, assim, esse negócio de CEO, de co-founder, né, todo mundo quer, de alguma forma, montar essa empresa. Os jovens, sua relação com o trabalho. Antigamente, trabalho e vida pessoal era bem distinto. Tá? Existia uma coisa, tipo, eu vou para o trabalho, e aí eu tenho a máscara do trabalho, e depois eu tenho a máscara da vida pessoal. Hoje, por conta do celular, de vocês estarem todos conectados aí, você pode receber um e-mail do trabalho às vezes 11 horas da noite e acabar respondendo. Então, já que eu vou ficar tanto tempo conectado com o trabalho, eu preciso, de alguma forma, não só fazer aquilo que eu amo, fazer com mais significado, porque o trabalho está cada vez mais próximo da sua vida pessoal. Antigamente a gente tinha uma inflação alta, agora a gente está um país em desenvolvimento, apesar do PIB, a gente está um país em desenvolvimento. Trabalhadores precisam manter seu emprego. Antigamente os trabalhadores precisam sentir o impacto do seu trabalho na sociedade. Tem aqui um exemplo, né? Essa era uma venda de Omo na revista. Então, para dar brilho à brancura e economizar. E aí você vai lá e constrói como publicitário, você trabalha na Unilever, sei lá, quer vender o Omo, você constrói uma peça de publicidade que vai para a revista, você gasta uma nota, muitas pessoas acabam vendo, mas aí, qual que é o impacto disso tudo? E aí eu trabalhei com o microcrédito da favela de Heliópolis faz mais ou menos uns 2 anos e meio, e dentro da minha experiência de microcrédito eu encontrei essa casa aqui, que é uma casa que, tipo, é uma lavanderia comunitária do Omo, onde todas as pessoas que não têm dinheiro para pagar o Omo para lavar a roupa das crianças, porque se sujar faz bem, conseguem ir nessa casa e de lá eles lavam a roupa gratuitamente. Então, assim, talvez, dependendo de onde você anuncia essa imagem aqui hoje, o mesmo preço seria para manter essa casa ao longo de 1 ano dentro de Heliópolis, né? Que é uma das maiores favelas do mundo. Tem hoje mais um status de comunidade, mas ainda tem, acho que mais de 500 mil pessoas moram lá. Só perde para Rocinha, se não me engano, como América Latina. Então, o que acontece aqui? Esse é um sentimento de que você construindo isso como uma ação de marketing, o índice de impressões que isso deu no jornal, na internet e tal, talvez dê uma repercussão até maior do que aqui. Mas aqui você, como o seu trabalho, durante o dia a dia, você conseguia sentir o impacto do seu trabalho na sociedade. E é muito isso que a gente está buscando hoje, né? Tem um cara que eu admiro muito, chamado Raj Sisodia. Eu vou falar um pouco na apresentação sobre ele, onde ele diz que causar uma diferença no mundo é isso que te move, e move tudo aquilo que você faz. Essa é a sua razão de ser, que vai além do dinheiro. Encontrei um coração na mesa do estagiário. Ele sabe que é proibido trazer o coração para a empresa. Mas ele ainda é um garoto, Gilberto, mas está colocando em risco a amargura dos mais velhos. Então, assim, essa diferença, que é um pouco do que o André estava falando, a diferença de gerações também, que existe hoje dentro dos espaços de trabalho, tem sido cada vez mais impactante dentro dos dia a dias, dentro dos ambientes, dentro das culturas organizacionais, para que, de fato, as pessoas possam se sentir conectadas, né? Coma tudo. É feio deixar comida no prato, mas também é feio trocar de celular a cada 6 meses, pagar salário mínimo para roubar 24 horas e sonegar imposto. O que você pretende fazer a respeito? Então, assim, a diferença entre o que é feio e o que é errado, para a mãe e para a criança, já tem uma distância muito grande. E como isso, obviamente, tem impactado não só no nosso dia a dia, em casa, mas também no mercado de trabalho. E aí, quando eu fui trabalhar com sustentabilidade, eu vi esse quadro que falava que para um negócio existir, ele precisava estar dentro desses 3 cenários. Algo que, de fato, fosse construído para o negócio, para a sociedade e para o planeta, onde existe uma intersecção aqui. Quando a gente criou o 99Jobs, a primeira coisa que a gente fez não foi o modelo de negócios, mas sim a nossa carta de valores. Ou seja, o que de fato a gente entende que é valor para a gente, como fundadores ou como pessoas que estão trabalhando em cima daquela causa, e qual é a nossa causa, qual é a nossa missão.
A missão hoje do 99Jobs é mudar o mundo ajudando as pessoas a fazer aquilo que elas amam. A gente acredita que se mais pessoas estiverem próximas do dia a dia delas, de fazerem aquilo que elas amam, elas conseguem mudar o mundo. E aí o Raj trouxe essa mesma visão, uma visão diferente sobre esse contexto. Então, as coisas são construídas para o planeta, em prol da sociedade, e como consequência você tem um negócio. O 99Jobs tem 1 ano e 4 meses, a gente teve um investimento inicial para que, de fato, a gente pudesse fazer acontecer, mas nesse 1 ano e 4 meses, hoje, nós temos uma operação relativamente grande e cara, e a gente é pago 100% por conta do nosso trabalho. Isso não estava escrito nos nossos modelos de negócio, mas sim estava escrito nas nossas cartas de valores, de que um dos nossos valores é de que isso é maior do que nós. E o fato de ter um pouquinho do isso é maior do que nós, dentro dos nossos valores, fez com que hoje a gente conseguisse ser uma empresa 100% sustentável e não necessariamente estivesse dentro de uma aceleradora ou então dentro de alguém que estivesse mantendo aquilo para acontecer. Como o Andrés falou, 1989 também é um momento onde o Raj coloca que existe a diferença entre esses dois momentos. Obviamente também que não quer dizer que quando o cara nasceu, se nasceu antes ou depois, tem pessoas que têm a mentalidade de 1989, de pessoas que nasceram depois de 89, mas são mais velhas, né? E o primeiro acontecimento em 89 é a queda do Muro de Berlim, um grande derramamento de petróleo que na época gerou uma conscientização ambiental muito grande para as questões que estavam sendo construídas. Os primeiros conceitos de free market que geraram aí um novo pensamento sobre a economia também em 89, e o Berners-Lee criou o WWW. Então, grandes acontecimentos que de fato marcaram o mundo em 1989. E aí tem um pouco disso, né? Tinha um restaurante lá em São Paulo, acho que agora nem tem mais. Tem ainda o Fridays? Acho que não tem mais. E lá todo dia era sexta-feira. Porque o sentimento de que, tipo, puxa, agora eu posso fazer o que eu quero. Agora eu posso, de alguma forma, fazer o que eu amo. Porque é final de semana e eu estou fora do meu ambiente de trabalho. É exatamente um pouco contra isso que os jovens estão lutando hoje. Eles não querem ser felizes só nos finais de semana. A vida, aliás, é muito curta para você ser feliz só nos finais de semana. E a Tami, né, que é uma das pesquisadoras de Harvard, coloca muito bem claro que meaning is the new money, né? Como que o significado é o novo dinheiro. Obviamente que não quer dizer que ninguém precisa receber para trabalhar, mas sim que as pessoas precisam entender o porquê que elas estão trabalhando e o porquê que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Algumas empresas chegam para a gente, muitas delas são nossas clientes, que estão buscando um pouco desse movimento, né? E eu pergunto para elas, onde estão os concorrentes de vocês? E aí muitas delas dizem, poxa, meu concorrente está fazendo isso, meu concorrente está fazendo aquilo. Eu falei, não, acho que vocês têm uma perspectiva um pouco diferente do que os seus concorrentes estão fazendo. Seus concorrentes estão aqui. Eles estão nessa garagem construindo o futuro do mundo de alguma forma. E como que as pessoas e as empresas, de fato, ao final dos momentos, se conectam cada vez mais com as pessoas que estão construindo coisas nessas garagens, né? Então, é um pouquinho, tipo, dessa outra ilha aí que está sendo criada de trabalhos 100% colaborativos, empresas muito transparentes, empresas que estão em beta, né? É a diferença de você construir coisas ao longo dos processos e não levar muito tempo até que eles sejam lançados e aí ou ele se torna um projeto fracassado ou então dá sucesso, mas como que o momento de viver em beta, né, é um momento que faz muito parte hoje do nosso dia a dia. E essa galera começa a se distanciar um pouquinho dessas grandes empresas. E o nosso maior trabalho hoje com o 99Jobs é auxiliar com que as empresas, não que a gente desça essa ilha, mas sim que a gente levante as empresas em conjunto para que elas abram espaço de conexão e de escuta ativa muito mais genuína com essas pessoas que já, de alguma forma, não são mais consideradas ou não querem mais estar nos processos de seleção das empresas da forma como eles são construídos, né? Então, hoje, o principal objetivo e propósito de negócio do 99Jobs é que nós criamos funcionalidades para melhorar a tomada de decisão dos jovens e das organizações, a fim de conectar essas pessoas de uma forma cada vez mais orgânica. Hoje, mais ou menos, leva-se 2 anos
para o conteúdo que está na internet dobrar de tamanho. Em 2019, esse conteúdo vai dobrar de tamanho a cada 72 horas. Então, assim, imagina que tudo que vocês colocam no WhatsApp, Facebook, o número de arquivos que vocês geram online, o número de informações que a gente vai ter em pouquíssimo tempo. E como que as pessoas, de fato, estão organizando essas informações. Quando a gente começou na Nine Jobs, e a ideia foi, de alguma forma, sendo construída, há mais ou menos 3 anos, eu perguntava para os meus amigos e eles não estavam se conectando, e a gente começou a se conversar. Conversar com, sei lá, desde diretor de RH até estagiário. A gente conversou com umas 400 pessoas para entender o que era essa forma de conexão. E além da gente fazer essas conversas, a gente prestou uns 66 processos de estágio e trainee. Mas a gente não prestou porque a gente sabia, e aí a gente passou em 15 processos, mas a gente não passou porque a gente sabia passar nesses processos de seleção, mas sim porque a gente, de alguma forma, foi considerado como fit daquela organização, sem ao mesmo tempo ter. Então, como que esses processos talvez não sejam tão genuínos e corretos de acordo com aquilo que o fit organizacional das pessoas tem. E é um fit hoje muito baseado nos valores, baseado nas crenças, baseado no que você acredita e o que a empresa acredita, no porquê você está fazendo aquilo e o porquê as empresas estão fazendo aquilo. E aí nós tomamos uma decisão de que todos os processos de seleção do Nine Jobs são feitos por base de valores. Então, quais são os valores das empresas e quais são os valores dos jovens? E como a gente constrói tecnologia para conectar isso entre as pessoas e, de fato, fazer com que cada vez mais pessoas possam fazer aquilo que elas amam. Hoje, mais de 1.700 empresas estão dentro do Nine Jobs, e quando a gente teve a ideia de colocar o site no ar, a gente não colocou com o foco de ter vagas para que as pessoas pudessem se conectar. Mais do que você ter a descrição da vaga, é você ter a descrição da cultura organizacional que você vai vivenciar dentro daquela empresa. Sempre falei que mais importante do que você faz é com quem você faz e onde você faz. Então, às vezes eu posso até não gostar muito do que eu faço, mas com quem eu faço eu gosto muito, e o porquê que talvez eu faria aquilo eu também gosto muito, e a sua job acaba sendo um pouco redesenhada, muito por conta da cultura organizacional da qual você está vivenciando, mas não basicamente do porquê que você está sendo contratado. E hoje, praticamente todas as plataformas que existem na internet são muito baseadas nas vagas. E como que a gente oferece mais oportunidade para as pessoas, não baseado nas vagas, mas sim baseado naquilo que aquelas empresas têm para oferecer como ambiente de trabalho, como cultura organizacional. São mais de 5 novas empresas hoje, de todos os tamanhos, que entram dentro do Nine Jobs e construído colaborativamente. Eu convido todos vocês a entrar e poder compartilhar como é trabalhar nas empresas que vocês trabalham. E se as empresas não estiverem lá, vocês conseguem criar as avaliações, mesmo sem as empresas estarem lá. Para que as pessoas que um dia gostariam de trabalhar nas empresas que vocês trabalham hoje, possam entender um pouquinho mais de como é, de fato, se conectar com aquelas organizações, não baseado pela job description, ou pela descrição da vaga, quer dizer, mas sim por conta da cultura que você está vivenciando lá dentro. Essa é a minha mãe. E... Se ela descobrir que... Tomara que ela não esteja assistindo na internet, mas se ela descobrir que eu coloquei ela aqui, ela me mata. A minha mãe é o exemplo de que a gente tem cada vez mais informação na internet. Esses dias, né, ela entrou no Facebook. Esse é o maior exemplo de que a internet está conectada. Minha mãe entrou no Facebook. Aí, ainda bem que ela não conhece você, senão ela ia adicionar todo mundo, amigo do meu filho. Entendeu? Aí minha mãe vai lá, adiciona o meu amigo, que trabalha comigo na Nine Jobs, eu conheço ele há 8 anos e tal. Aí esse meu amigo vai na festa de formatura de um amigo dele. Olha a complexidade da história. Aí ele vai na festa de formatura do amigo dele. Aí ele chega lá na festa de formatura do amigo dele, e o amigo dele tira uma foto, e ele é marcado na foto. Então assim, eu não estava na festa, meu amigo que estava, e não foi meu amigo que compartilhou. Aí, como não aparece muita coisa no feed lá da minha mãe, só aparece, tipo, corrente religiosa, essas coisas, apareceu a foto desse meu amigo sendo marcado, tá? Aí minha mãe, não sei por qual motivo, entra nos comentários e manda: Eduardo, que horas você vem jantar?
tipo assim, nada a ver. Hoje, por exemplo, eu dou workshops para minha mãe de inbox, para que ela possa saber onde que ela manda o inbox, para ela não sair lá na minha timeline colocando um monte de comentário e tal. Mas assim, minha mãe é um exemplo muito claro de que a internet está cada vez mais informação, tem cada vez mais informação lá dentro, e como que a gente reúne isso tudo. E como eu estava contando, um dos propósitos do Night Jobs é reunir essas informações para que as pessoas de fato possam tomar decisões cada vez mais pautadas naquilo que elas gostariam de entender, como que são os ambientes organizacionais e não especificamente da vaga. Eu vou falar aqui sobre 3 coisas que particularmente elas podem não se conectar, mas é como que de alguma forma a gente está entendendo que as pessoas podem fazer aquilo que elas amam. Primeira coisa é a escada rolante. Depois uma meia e depois um bambolê. Então, elas não se conectam, mas são metáforas que de alguma forma... César, coloca aí pra gente, dá o play aí, faz favor. É um senhor na Papua Nova Guiné que nunca viu uma escada rolante na vida. Ele olha, até que as pessoas começam a se juntar e entender o que está acontecendo ali. Até que alguém vai lá e pega na mão dele. E aí ele vai. Palmas pro senhor na Papua Nova Guiné. Olha a mão dele tremendo. A parte mais legal talvez como ele sai da escada rolante. Obviamente que isso é uma metáfora, né? De que, como que muitas vezes, obviamente esse ano eu nunca tinha visto essa escada rolante na frente, mas muitas vezes a gente encontra escadas rolantes na nossa vida e a zona de conforto, de alguma forma, e o medo faz com que a gente não tome as decisões que a gente gostaria de tomar. O medo de se arriscar, o medo de deixar de fazer aquilo que talvez ninguém nunca fez, e aí aonde isso vai parar, né? O que vai acontecer com isso? E aí eu faço um convite a vocês de pensar qual é a escada rolante que tem na vida de vocês nesse momento. E o que é esse medo de vocês poderem encarar um sentimento de poder de fato fazer aquilo que vocês amam, ou encarar alguma coisa que muitas vezes o risco e o medo impede. Estava até comentando ali com o Raul lá atrás, e eu estava falando, toda vez eu vou fazer uma apresentação, seja para 10 pessoas, para 300, eu fico com frio na barriga. E tipo, eu faço isso, eu sei lá, eu fiz uma faculdade de comunicação, então eu faço apresentação faz um bom tempo, né? E aí eu fico pensando, por que eu ainda tenho frio na barriga? E eu estava contando, tipo, eu de alguma forma entendi que se eu não tiver esse frio na barriga, é porque eu não estou fazendo aquilo que eu amo, sabe? Tipo, se eu não estou com esse friozinho na barriga do tipo, será que vai dar certo, será que não vai dar? E o dia que eu deixar de ter esse frio, eu preciso repensar ou parar de fazer, porque de alguma forma eu não estou fazendo o que eu amo. E o sentimento de você vivenciar uma oportunidade, de você de fato tá ativo referente àquilo que você gostaria de fazer, ele gera um friozinho na barriga, e esse friozinho é como se fosse um termômetro do que você de fato está fazendo, o que você ama. E aí muito que a gente fala é enfrentar seus próprios medos e sair da zona de conforto. A outra coisa é a meia,
Alguém aqui conhece a ESEC? A ESEC é como se fosse uma empresa júnior de faculdade, e é uma organização que tem no mundo inteiro. E aí eu fiz parte da organização lá de São Paulo, da ESEC lá de São Paulo, e a ideia é que as pessoas possam conhecer outras cidades no mundo trabalhando, e baseado nisso você deixa de ter preconceito, você deixa de... você começa a valorizar muito mais a diversidade pelas culturas que existem ao longo do mundo e tal. Uma organização bem bacana. Meu pai achava que era uma seita satânica. Minha mãe, uma maçonaria de criança, sei lá o que ela achava. A primeira conferência que teve, não sei vocês, mas lá em São Paulo, a galera de São Paulo vai para Porto Seguro no colegial. Aqui acho que não tem isso, né? Não. Então, alguns vão para Florianópolis, outros vão para Porto Seguro. Aí minha mãe achava que ia ser tipo aquelas conferências de Porto Seguro, assim, só bebida, tá. Eu falei, não, mãe, é uma conferência pior que isso. Aí ela foi entendendo aos poucos, aí a gente fez um evento, mal de publicitário, a gente fez um evento para pais de execos, para a gente poder explicar como de fato é a ESEC e que eles possam entender o objetivo, a missão, a causa social que existe por trás e tal. E aí, meu pai chegou... Como é que você chama? Tassiana, meu pai estava mais ou menos no final, acabou o evento, a gente foi para casa, ele estava sentado aí mais ou menos onde você está sentado, eu estava sentado aqui no sofá de casa, aí ele olhou para mim e falou assim, entendi, você quer ser um agente de mudanças positivas na sociedade, porque estava escrito lá no slide e ele decorou. Aí eu falei, é isso aí. Aí ele falou, você quer mudar o mundo? Ele olhou para mim e falou, você quer mudar o mundo? Aí eu falei assim, eu quero mudar o mundo. Ele falou, que legal, você quer mudar o mundo e não consegue tirar nem a meia do meio da sala. E tinha uma meia mesmo no meio da sala. Aí eu olhei e falei, caraca, tipo, o que é mudar o mundo, sendo que a gente às vezes não consegue mudar nem o nosso próprio mundo, né? A maioria dos jovens, de alguma forma, entendem que a sua causa não se restringe dentro do seu quarto, mas sim muito por conta daquilo que você quer fazer no mundo. E aí é exatamente isso que eu queria dizer para vocês. Como vocês se autoconhecem, começando por mudar o mundo que existe dentro de vocês, começando por mudar vocês mesmos, e tipo, arrumar o quarto já é um bom exemplo de como que vocês de fato podem mudar o mundo. Parece muito bobo assim, mas como que as pessoas se autoconhecem a todo momento, e o seu processo de autoconhecimento é o que de fato faz com que você seja evoluído como indivíduo, tenha cada vez mais entendimento de quais são os seus limites e quais são os seus pontos fortes e como você consegue trabalhar com isso diariamente cada vez mais. Então, esse é um outro recadinho que eu queria deixar para vocês, que antes de mudar o mundo a gente pode começar arrumando o nosso próprio quarto. E agora vamos falar de bambolê. César, põe mais um vídeo aí pra gente, que eu adoro vídeo, ainda mais vídeo de bebê. Go, girl, go! Olha lá, a menininha tá fazendo bambolê e o irmão mais novo, que não deve ter nem 2 anos, quer fazer bambolê também. Vamos ver. Olha a felicidade na cara da criança. You're doing a good job, man. Good job, man. All right. Olha lá. Tem alguém aqui que fez psicologia? Ou faz? Não tem esse negócio de psicólogo que é o seguinte, a criança, ela tá, na verdade, quando ela é pequena, ela tá projetando muito aquilo que acontece. Tem isso? Eu acabei de inventar, você está falando que tem? Tem. Então tem. Esse negócio de projetar, o que é, né? Então, a criança estava ali no bambolê, mas imagina a plateia que tinha na frente dela, de pessoas interagindo com aquilo que ela estava fazendo. E essa interação, ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não entendeu a porra do bambolê. Mas aquilo que ela estava fazendo mostrava para ela claramente que as pessoas estavam gostando, de que era legal, de que era bacana. E aí o sorriso que ela abre, provavelmente é muito próximo do sorriso que as pessoas estavam do outro lado. Mas que caralho isso tem a ver com carreira? Não é todo mundo que vai entender o seu caminho, mas tudo bem, não é o deles, é o seu. Muitas vezes a gente toma decisões de carreira
baseado naquilo que os nossos amigos gostariam que a gente fosse, que os nossos professores queriam que a gente fosse, que os nossos pais queriam que a gente fosse, que as revistas de negócio dizem que a gente deveria ser, mas não baseado no que o nosso coração manda, ou baseado naquilo que o nosso coração sente. Eu lembro uma amiga minha que fazia a IESEC lá comigo, e aí um dia ela falou assim, meu pai pagou essa faculdade para mim, e, é uma faculdade muito cara. Ele disse para mim que se eu não saísse da faculdade ganhando no mínimo 4 mil reais, para ele não tinha valido a pena. Obviamente que eu acompanhei um pouquinho do que ela viveu depois, e ela estava num trabalho de 4 mil reais. Agora, se ela gostava daquilo que ela fazia, é outra pergunta. Muito para atender a necessidade e o sonho dos outros. Eu vou repetir, essa frase é muito importante, ainda mais no momento de escolha de carreira da vida da gente. Não é todo mundo que vai entender o seu caminho, mas tudo bem, não é o deles, é o seu. Obviamente que a gente vai bater em escadas rolantes. Obviamente que a gente vai bater no nosso autoconhecimento. Porque muitas vezes o nosso caminho é um caminho desconhecido. É o caminho que a gente escolhe, não é baseado naquilo que as outras pessoas já viram, já sabem ou deveria ser feito. Mas é o nosso sonho que está em jogo. E como que as pessoas que, de alguma forma, vivenciaram os sentimentos do que não era viver o seu próprio sonho, hoje estão se perguntando por que elas não fizeram isso no passado. Ou seja, está na mão de vocês, exatamente na idade que vocês têm, exatamente naquilo que vocês gostariam de fazer, que de fato tem a ver com o sonho de vocês. Saia da zona de conforto, busque o autoconhecimento sempre e siga o seu coração. Nós podemos ter a oportunidade de viver a vida com mais significado do que qualquer ser humano já viveu. É essa geração que de fato consegue viver a vida com mais significado do que qualquer ser humano já viveu. E está na mão de vocês. Porque vocês são gigantes e pensam coisas gigantescas. Eu não tenho dúvida de que o mundo está mudando pouquinho a pouquinho, muito por conta do sonho de todo mundo que está aqui. Faço o que vocês amam, meu nome é Eduardo, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a oportunidade e, obviamente, pedir para que vocês pensem a respeito e reflitam a respeito do quanto vocês estão fazendo o que vocês amam e, obviamente, como consequência, mudando o mundo. Muito obrigado. Eu terminei antes. Eu tenho mais um vídeo. Não, brincadeira. A gente vai abrir para pergunta? Como é que é? Pode abrir direto para as perguntas aí, Edu, que os microfones já estão aí na plateia para ver quem quer falar. Olha lá, primeira pergunta. Quem que está com o microfone lá? Tem a menina? Vai levar. Primeiramente, boa tarde, Edu. Parabéns pela palestra aí. Foi muito edificante para a gente. Eu acredito que, pelo menos, eu aprendi muita coisa e tive um ânimo essa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque, assim, meu pai ele tem uma pequena empresa e eu trabalho com ele. E ele desperta em mim a vontade de trabalhar na empresa dele, sendo que não é o que eu quero. Assim, eu comecei uma faculdade de Direito, tranquei no meio do caminho, mas eu vou retornar no que vem, se Deus quiser. Assim, eu tenho um pensamento, enquanto a negócio, de como fazer, para quem fazer e quanto fazer. Assim, para abrir um negócio, eu queria saber de você. Se você tem alguma opinião, assim, para acrescentar, quanto a idealização para abrir um negócio, que seja, assim, não que seja aquilo que favoreça o ego de quem quer ver você em um certo patamar, mas aquilo que você deseja criar, que você vê que vai prosperar e você vai chegar no patamar onde você deseja. Não sei se você entendeu o que eu perguntei. Legal. Eu, obviamente, sou novo ainda, então não tenho tanta experiência como uma galera que está aqui para poder responder todas as perguntas, mas fico um carinho muito grande de poder estar dividindo e eu vou tentar. Eu não tenho nenhuma
coisa concreta ou certa de tudo aquilo que a gente falou. É muito mais um vivenciar dia a dia, encarar problema por problema, escada rolante por escada rolante, e saber como é que você arruma seu quarto a todo momento. Então, eu vivenciando todos os dias o que a gente está fazendo, que a gente consegue tirar alguns aprendizados. Mas, para o Nine Jobs estar no ar há 1 ano e 4 meses, foram 2 vezes que a gente tentou montar, e só na terceira conseguiu dar certo. Foram 3 vezes que a gente montou um CNPJ, e fechou e abriu de novo. Na primeira vez, foi um convite eu tinha mostrado a apresentação do que seria a ideia para várias pessoas, e aí e eu estava querendo mais validar a ideia, e um dos caras olhou e falou, vou investir nisso aí. Aí na época ele ia colocar uma grana e tal, nunca vi esse dinheiro na vida, mas aí eu saí do banco que eu trabalhava para fazer isso. E aí eu vi que eu estava sendo muito mais tomado por um sonho, exatamente, e de que não existia o momento certo para empreender, ou o momento certo para fazer aquilo, mas sim muito mais por conta do que eu imaginava que eu deveria fazer. Eu olhava para os meus amigos que estavam se formando comigo, os caras tinham faculdade legal, tinham experiência legal, falavam idiomas e tal, e todo mundo já trocando carro, comprando carro, não sei o quê, e eu com dívida. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não me arrependo absurdamente nada das tomadas de decisões que eu tive no momento. Mas vou te falar que é um bom tempo que você fica se perguntando se, de fato, aquilo que você está construindo é o que você deveria estar fazendo no momento. Ainda mais quando você está olhando ao lado e entendendo o que as pessoas poderiam perceber do que você está fazendo, ou então, o que as pessoas que estão lá e que tiveram oportunidades parecidas com você estão fazendo. E aí, o Michael Jordan sempre disse que o jogo é na bola e não no placar. O placar, sim, conta tempo. O placar, sim, conta quantos gols você já fez. O placar conta quantos gols o seu concorrente já fez. Mas o jogo é na bola. Então, quanto mais vezes as pessoas olharem um pouquinho mais para a bola que elas estão jogando e como elas fazem para marcar o gol, fazer a cesta e por aí vai, é muito do aprendizado que a gente teve de, quanto mais a gente está focado em desenvolver o nosso produto, em construir um produto que de fato tenha valor para a sociedade como um todo, é quando a gente de fato começa a ganhar referência e sentir que muito do que a gente fez ou do que a gente lutou para fazer valeu a pena. Mas são momentos que você não sabe o que você está fazendo. Você não é formado na escola para ser um empreendedor. Ou você não é formado em algum momento da sua vida para construir, sei lá, a carreira dos seus sonhos. Mas sim para entrar nas caixinhas naturais que a sociedade impõe, ou aquilo que a gente já está acostumado a ouvir ou nos inspirar. Então é muito mais difícil, é muito mais doloroso, vamos assim dizer. E aí, muito do que faz com que você, de fato, esteja acreditando nos seus sonhos é baseado na persistência que você tem em continuar jogando na bola, e não especificamente no placar. Não sei se eu ajudei, posso ter piorado, mas é isso aí. Mas, ou não também, vocês devem estar de saco cheio já de mim aqui, então... Eu queria perguntar um pouco acerca da sua trajetória, assim, como foi você empreender num negócio que basicamente, hoje em dia ainda é muito recente essa ideia de emprego ligado à personalidade, ao invés de só diplomas e cursos. Então, assim, como foi para você, com relação aos seus pais, seus amigos, apresentar essa ideia de um novo negócio que é muito diferente, digamos, você dizer, estou abrindo uma loja, estou vendendo um produto, vou ter um lucro. E o seu negócio, ele vende uma coisa que é intangível. Assim, como foi a sua experiência como empreendedor para realmente começar com isso? Vou tendenciar a olhar para outros lados que não só o momento empreendedor. Então, a Bel Pesce foi lá, fez um livro legal, né? Vale do Silício e tal. A gente até pensou, né? Nine Jobs sou eu, mas um cara na época. E aí a gente queria fazer... Vocês já viram, né, o livro A Menina do Vale? A gente queria fazer Os Meninos no Vale, que é na merda mesmo, assim, só porrada. E aí, para contar a parte chata disso tudo. A minha maior conclusão referente a empreender é que o empreendedorismo não é uma função, não é um cargo. Eu até, super não gosto de falar que eu sou um empreendedor.
Eu entendo que tipo, o empreendedorismo é uma ferramenta para você fazer aquilo que você ama. Como existem outras ferramentas. Hoje, por exemplo, não faz parte da missão, especificamente do 99Jobs, fazer com que as pessoas sejam empreendedoras, mas sim que elas façam aquilo que elas amam, indiferente de qual é a ferramenta que elas vão usar. E existem centenas de empresas que precisam das mentes empreendedoras e das mentes inquietas, e o caminho vai ser tão difícil quanto empreender. Mas essas empresas também precisam dessas mentes inquietas. Então, o que os meus amigos achavam era, tipo, eles me achavam louco, mas eu também achava eles louco. A minha mãe, meu pai olhou e falou, nossa, o que você vai fazer com a sua carteira de trabalho? Tipo, puta, era a última coisa que eu estava pensando, o que eu ia fazer com a minha carteira de trabalho? Mas, da mesma forma, quando você está, tipo, por exemplo, tentando colocar uma ideia diferente dentro da empresa que vocês trabalham, ou dentro do ecossistema que vocês vivem, as figuras de pai, de amigo, talvez influenciando positivo ou negativamente, vão existir, indiferente de você querer montar uma empresa ou querer colocar uma ideia em prática dentro da sua organização para mudar um pouco a cultura, ou construir um novo produto e por aí vai. O que eu quero dizer é que, de alguma forma, as escadas rolantes vão ser as mesmas. Mas isso era só para contextualizar a sua pergunta. Não necessariamente quer dizer que para fazer aquilo que você ama, que é um medo que às vezes eu tenho, que um pouco do que eu estou falando, e essa inspiração pode gerar que, tipo, para você fazer o que você ama, você tem que montar a sua própria empresa. Super discordo. E também não acho que é um movimento elitista de classes e tal, não acho. Só que o Brasil é um país absurdamente empreendedor, que também não é um país né, só de classe A e B. Então, muito do que a gente está construindo vivenciou momentos de resiliência, de porrada e tal. E pode até falar, os momentos são legais, que tem uma série de comemorações que são bacanas, você está construindo uma coisa que você sabe que é uma construção para a vida dos outros, que tem um impacto na vida dos outros, não especificamente baseado no trabalho que tipo, você vai, sei lá, colocar no seu currículo, mas sim na vida das pessoas. Mas eu acho que os movimentos de fazer isso são uma série de escadas, uma série de problemas que a gente vai vivenciar, e eles são para todos os lados, assim, que é muito baseado no caminho, né, que não é o seu, é o dos outros. E aí, como é que você passa a ter uma característica de ou virtude, que eu falo que ouvir já está virando uma virtude, né? Pouquíssimas pessoas têm esse sentimento de ouvir, de escuta ativa, baseado nas pessoas que, de fato, você precisa ouvir, e como que a sua capacidade de resiliência, de acreditar no seu próprio sonho, é colocada em xeque praticamente todos os dias. Então, eu acho que esses são as principais questões que rolam quando você está tentando empreender ou montar um negócio, ou então montar uma nova ideia dentro da empresa, ou desenvolver um novo produto, ou repensar um pouquinho o projeto que você está envolvido, e por aí vai. Valeu? Fechou? Du, obrigado. Gabriel, queria fazer um negócio antes. Master Geração Y. Boa. Eu queria fazer um selfie gigante aqui e jogar direto lá no 99Jobs, que tem 500 mil pessoas que vão ver isso agora. E a galera tá acompanhando tudo também pelo site do IEL.